Uma CPI para investigar o 8 de janeiro. Uma CPI para investigar o 8 de janeiro era cogitada desde o 8 de janeiro. Isso poderia já estar rolando, né? Deveria já estar rolando uma CPI para investigar aquele 8 de janeiro. Só que a base do governo Lula é que não quis. Não quis, mas agora quer. Quer por quê? O que mudou? Essa é a nossa tentativa sincera e honesta de tentar compreender o que mudou, porque alguma coisa tem que ter mudado, não é possível, né? Vamos ler um pouquinho para ver se as nossas chances de compreender o Brasil melhoram? Governo muda estratégia e decide apoiar a CPI do 8 de janeiro. Opa! Divulgação do vídeo do ex-chefe do GSI nos atos golpistas selou a mudança de postura da base governista no Congresso. Ah, teve isso. Opa, então aqui, Ana, aqui a gente tem um argumento sólido para mudança de posição. O governo não queria uma CPI para investigar o 8 de janeiro, até que veio a CNN Brasil e colocou no ar as imagens que as câmeras do Palácio do Planalto captaram naquele fatídico 8 de janeiro de 2023. E lá apareceu um militar que Ana tinha o apelido, lá pelos idos de 2005, de, atenção, Sombra do Lula. O general que anda com o Lula, o general que protege o Lula. O Sombra do Lula estava no palácio daquele dia. A direita maluca pirou, mostrou que era tudo uma armação, que só quem invadiu o palácio foi a esquerdalha, que tirou o vermelho e pôs o verde e amarelo, né? E agora eles precisam de uma CPI para mostrar que não era bem assim. É isso? É por aí? É mais ou menos isso? Segue a leitura. A crise gerada pela divulgação das imagens da câmera de segurança mostravam o general Gonçalves Dias, que eu mencionei, o Sombra do Lula, né? Isso foi decisivo para a mudança no posicionamento dos governistas. E segue ainda. As imagens foram divulgadas pela CNN Brasil e aumentaram a pressão sobre o Dias, que pediu demissão do cargo. Aquela demissão acertada, né? Tem que ser demitido, mas também não pode ser demitido, que pega mal, então pede para sair. O papel do GSI nos atos do 8 de janeiro vinha sido amplamente questionado, tanto pelo governo quanto pela oposição. Olha, a essas alturas, meu amigo brasileiro, vou te dizer, a gente tem que questionar o próprio GSI, é a existência do GSI. Alguma coisa aí também esquisita, não tá não? Para pensar no que você ouviu antes, quando o governo estava tomando posse, lá na transição. Os caras tentaram espionar a equipe do governo que estava chegando, sabia disso? Está documentado, pesquisa aí que você vai achar. Então, assim, alguma coisa tem que ser pensada. Ana, eu posso aqui ficar especulando, você pode ficar especulando com uma outra informação a mais que você tenha, mas convém perguntar para um petista de verdade, né? Por que o PT mudou de opinião e quer essa CPI agora? Vamos perguntar para o Lindenberg Farias, ou melhor ainda, vamos ouvir quem já perguntou, Fabíola Cidral, lá no UOL. Que era um homem forte ali no governo Lula, porque ele era do GSI, o ministro-chefe, né, e conhecido como Sombra de Lula, e que pediu demissão na semana passada. Deputado Lindenberg, a sua resposta. Olha, eu acho até graça, porque, na verdade, aquilo foi uma tentativa de golpe contra a democracia e de golpe contra o Lula, contra o governo do Lula. Toda a revolta daquele pessoal é porque Lula ganhou e estava tomando posse. Então, veja, é uma narrativa sem pé nem cabeça. Na verdade, o Lula, desde o primeiro momento, pediu as fitas. O Lula disse, olha, eu acho que teve gente aqui de dentro. Foi aí que o Gonçalves Dias perdeu a confiança do Lula, porque disseram que não havia aquelas fitas e não entregaram a ele as fitas. Nós não temos nada a temer sobre isso. Agora, deputado, capitão Augusto, essa CPI, se você for ver lá, é para 8 de janeiro. Atos de ação e omissão. Nós vamos atrás, capitão Augusto. Eu vou dizer o seguinte, olha o que eu estou antecipando. Nessa semana, vocês vão ver, já vai ter uma parte da base bolsonarista querendo recuar da CPI. E ele está certo. Ele está certo. Já tem. Aqui no Congresso. Porque claramente eles estão fazendo uma CPI, e a gente entrou nessa CPI, o governo não queria, porque o governo tem que governar. O governo não queria que pautas como a reforma tributária, como arcabouço fiscal, ficassem em segundo plano. Agora a gente está montando uma ofensiva que a gente vai destacar alguns parlamentares para ficarem nela, e o governo vai ter que continuar com a sua pauta. O governo vai ter que continuar com sua pauta, nos diz o deputado Lindenberg Farias. Ana,
Eu fico aqui pensando se cola ou se não cola. Quero ouvir você. Cola ou não cola? O governo queria fazer o que o governo precisava fazer, mas agora o governo quer investigar. Mudou de ideia. Mudou, não ficou muito bem explicado para mim de onde veio essa mudança de postura. E aí eu tenho aqui para mim que não querer essa CPI lá no início era um erro. Institucionalmente falando, tem que ser um erro. Como é que o parlamento do país é invadido e o próprio parlamento não vai investigar? Mas, Álvaro, tem outras instâncias que podem investigar os mesmos fatos. Eu sei que tem, mas num caso grave desses, como é que você não usa todas possíveis? Não entra na minha cabeça. Então, eu fiquei muito desgostoso, muito chateado com a resistência da base governista à instalação dessa CPI, ou agora CPMI, né? E percebo que o pessoal está reparando tardiamente um erro, Ana, mas é um erro. Se saiu caro ou barato, você que avalia. E eu percebo como um erro, doutora. Não vejo isso como um depoimento assim sobre a solidez dos posicionamentos dessa galera, não, viu? Tá, vamos lá, vamos começar do começo. Eu compartilho da frustração inicial, assim, com a base do governo não apoiar uma CPI. Também me soou muito estranho, falei, não, pera, né, realmente, assim, sei lá, você diz, não quero que investigue aqui um negócio que foi contra todos nós aqui, eu não quero que investigue. Esquisito. Dito isso, a história que está contada, pelo menos ela está bem montadinha. Isso eu também tenho que admitir. A justificativa de que uma CPI, nesse momento, ela mais atrapalharia do que ajudaria, e de que existem outras instâncias e a gente não precisaria fazer a CPI, eu consigo embarcar nessa, tá? Daí o desconto, eu posso estar passando pano, mas, enfim, eu consigo embarcar nesse discurso, porque eu consigo entender, realmente, a gente está num momento de começo de governo, a gente sabe também que a CPI, como instância investigativa, ela não é necessariamente a maior instância investigativa, a mais poderosa, ela é uma instância muito peculiar e midiática nesse momento, né? Nesse contexto 2023, uma CPI é inegavelmente algo estrondoso, midiático, enfim. E nessa seara, o bolsonarismo tem larga experiência em causar confusão, em criar narrativa, fazer vídeo para o Zap, em tumultuar a sessão, em arrastar as coisas, inventar fake news. Então, tudo isso, todas essas ferramentas, o bolsonarismo tem à sua mão dentro de uma CPI. E aí é aquela história, é jogar xadrez com pombo. Né? Você sabe que ele vai acabar com o tabuleiro e vai dizer que ganhou. Aí, nesse sentido, eu consigo comprar essa justificativa. Não quer dizer necessariamente que eu ache que é só por isso que o governo não estava apoiando uma CPI e agora está apoiando. Sinceramente, eu tendo a interpretar como o governo achava que lá não ia dar conta de sair vitorioso e agora acha. Por quê? Não sei bem dizer, mas o fato é que houve, como eu estava dizendo, um ponto de virada nessa coisa das imagens do GSI. Aí, a partir desse ponto, o governo falou, chega, aqui eu acho que eu consigo sustentar. Se eu acho que foi um erro não apoiar a CPI lá do começo, eu particularmente acho. Mas eu consigo confiar no cálculo político que nos levou até aqui. Acho que está tarde para isso? Não, também não acho que não. Eu acho que as coisas que apareceram desde então, assim, eu acho que não vai fazer diferença não ter apoiado antes, ter apoiado agora. Estou me divertindo muito com a mudança de posicionamento com o bolsonarismo que estava até outro dia. Vamos fazer CPI, dizendo, não, pensando bem, assim, eu acho que eu não quero.
Normalmente a gente não anuncia nada aqui. É difícil de encontrar alguma coisa que dê para anunciar sem muita dor no coração, né, cara? Mas é diferente com o ICL. Dá uma olhada. É muito curso por um valor mensal que é muito baixo. Dá para aprender, sei lá, de italiano, Excel e espanhol, passando por robótica. E esses são só exemplos aleatórios que eu tô coletando aqui enquanto converso com você. Sei lá, ó, economia comportamental. É muita coisa. E é muita coisa com um nome muito foda. Que tal o Gessé Souza, Leonardo Boff, a Marilena Chauí, o Noam Chomsky, o Miguel Nicoleles. É impressionante que os caras tenham conseguido juntar toda essa galera. São mais de 2.000 horas de cursos online, em vídeo, com alguns dos maiores nomes que o Brasil e o mundo podem oferecer em cada área. Quanto custa? Olha lá, ó, a partir de R$ 47,00 mensais. E claro, clicando nesse link que está aí na tela, também vai estar fixado nos comentários, você ajuda o Meteoro, porque aí pinga umzinho aqui pra gente. Então, avalie as suas possibilidades financeiras com muito cuidado e, se tiver como, invista em educação. Dá uma olhadinha lá nos cursos do ICL, considere dar uma ajuda aqui pro Meteoro, mas claro, só se você quiser. Valeu!